Olá a todas, olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Comércio Internacional, oferecido pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Marcos Salles e o tópico da aula de hoje está inserido no bloco 2 da unidade curricular, bloco 2 dedicado a entender o regime jurídico do Sistema Multilateral de Comércio, do Sistema GATT-OMC, e a aula de hoje foca um tema dos mais atuais e relevantes do Sistema Multilateral de Comércio, que é a análise, o impacto, as causas, com as suas causas e consequências da proliferação de acordos comerciais como ferramenta do comércio internacional. Então, para isso, a gente definiu uma aula específica para esse tema, no desenvolvimento do curso de Comércio Internacional, para que a gente possa compreender o fenômeno dos acordos comerciais, e esses acordos comerciais são tanto bilaterais quanto regionais, e a gente vai comentar a respeito disso, como também acordos que têm alcance, hoje em dia, muito além do simples comércio de mercadorias. Os acordos comerciais hoje novos, dessa proliferação de acordos comerciais do mundo do século XXI, já não regulam apenas comércio de mercadorias, comércio de bens, como é chamado na linguagem do comércio nacional, mas também contemplam serviços, contemplam investimentos, contemplam propriedade intelectual, tecnologia, contemplam regras laborais, regras trabalhistas, contemplam regras ambientais, contemplam regras de transparência, regras anticorrupção. Então, é todo um universo regulatório que cria um regime jurídico e econômico para o comércio internacional que está muito além do sistema regulado pelo sistema OMC. Então, esse é o contexto para a gente entender a relevância desse tópico e justifica a razão de haver uma aula específica para ele. E coloca em questão também, como a gente vem fazendo ao longo de todo o curso, ter o posicionamento, o lugar de visão e o lugar de fala para entender essa relevância desde a perspectiva de países em desenvolvimento e mais especialmente dos países da América Latina. Então, é desde essa posição que a gente tenta compreender o fenômeno dos acordos comerciais e a gente vai entender tanto do ponto de vista das causas quanto das suas consequências. A leitura que foi indicada para a gente trabalhar essa temática é também, como da mesma forma da semana passada, um trabalho de autoria própria, feita junto com outros 3 professores, pesquisadores aqui do Brasil e da Argentina. Foi uma pesquisa conjunta feita em 2010, entre a USP e a Flaxo da Argentina, no qual nós produzimos para a UNCTAD, para a agência da ONU sobre comércio e desenvolvimento, um estudo a respeito da posição do Mercosul dentro desse contexto. O trabalho está em inglês, se chama Mercosul in South Agreements in the Middle of Two Models of Regionalism. O trabalho tenta mostrar que nessa época que foi produzido esse trabalho, o fenômeno de acordos Sul-Sul, acordos entre países do Sul global, entre países em desenvolvimento, já era uma prática consolidada nessa época, e a gente tentava entender que posição estava adotando o Mercosul nesse processo, que natureza tinha o Mercosul nesse processo de
de proliferação e que postura e que política internacional estava adotando o Mercosul nesse momento de inserir-se nessa grande rede de acordos comerciais. E só que é um trabalho extenso, um trabalho longo, mas eu delimitei aqui para o trabalho de hoje, para a aula de hoje, a leitura de apenas as duas primeiras partes. Abrange, não chega a 20 páginas, são 19 páginas aqui que nos interessam, para buscar compreender, por meio também da leitura dirigida, que também está disponível junto com o texto no Google Classroom, algumas perguntas bastante objetivas, bastante sintéticas, bastante claras, para entender noções gerais do funcionamento do sistema multilateral de comércio aplicado a acordos comerciais. Qual é a relação que existe entre o multilateralismo e esse bilateralismo, ou esse regionalismo? Se complementam, se contrapõem, se sobrepõem a várias interpretações, a várias análises, a vários posicionamentos, para buscar entender que rol está sendo desempenhado por esse fenômeno de proliferação de acordos comerciais, a sua relação com o sistema multilateral de comércio, e também uma outra análise, que muito além da relação multilateralismo-regionalismo, está a análise de qual das estratégias é mais benéfica para o desenvolvimento dos países e desenvolvimento dos países da América Latina. E alguns desses elementos a gente tenta atacar nesse trabalho que a gente produziu para ontem. Então, como vocês vão poder ver, no Google Classroom está lá disponível esse relatório, esse estudo. Esse estudo é público, esse estudo está publicado na página da UNCTAD. E também está disponível a leitura dirigida. Uma leitura dirigida, vocês vão ver, comparada com as das últimas duas aulas, bastante mais simples e mais curta, mas que vai abordar basicamente a leitura dos dois capítulos. Do capítulo 1 do estudo, que trata da proliferação de acordos regionais de comércio, 2 pontos, causas e consequências, e o capítulo 2, que vai tratar o marco regulatório da OMC para acordos regionais de comércio. Entender as regras que permitem e que regulam o surgimento de acordos regionais de comércio. E um tópico também que está ao final da leitura dirigida, que é instigar vocês a ir à página do OMC para responder 2 perguntas bastante simples, e que a gente já vai começar a conversar sobre elas agora, já logo de cara, que é dados atuais. Esse trabalho que a gente publicou e que está disponível para vocês lerem é de 2010. E muitos dados, embora a reflexão de fundo continue sendo a mesma, os dados mudaram radicalmente. Esse trabalho é de 2010. De 2010 para cá, a gente teve 100 novos acordos comerciais notificados à OMC. 100. Quantos acordos comerciais existem atualmente em vigor notificados à OMC? Vocês vão ver que já são mais de 350 acordos comerciais. Eu queria que vocês buscassem o número exato, para vocês saberem navegar dentro da página da OMC, que trata de acordos comerciais, para vocês terem esse dado. E eu queria também que vocês encontrassem uma resposta para essa segunda pergunta. Quais acordos comerciais o Brasil notificou à OMC? O Brasil é signatário de um grande conjunto de acordos comerciais, tanto bilaterais quanto regionais. Grande maioria regionais. Queria que vocês buscassem esses dados para notificar. E vai ser fácil e vai facilitar para vocês também encontrar, para essa pergunta, quais acordos comerciais o Mercosul já notificou à OMC. Porque, como a gente já conversou a respeito disso, e também no curso sobre Mercosul, o Mercosul, o Brasil negocia acordos comerciais não individualmente, ele negocia por meio do Mercosul, igual à União Europeia, que os países europeus não negociam bilateralmente acordos, Alemanha e Estados Unidos, União Europeia e Estados Unidos. O Brasil também não faz acordo Brasil-Israel, existe um acordo Mercosul-Israel. Então é importante vocês conhecerem esses dados e conhecerem
como está estruturada a base de dados da OMC para vocês encontrarem essa informação. Os links específicos estão disponíveis no Classroom e na leitura dirigida, tá bom? Então, para começar, no capítulo 1, eu dividi a leitura dirigida em dois blocos de perguntas específicas. Uma, quais são as causas para a proliferação de acordos comerciais? E no segundo, quais são as consequências dessa proliferação de acordos comerciais? E, ao repassar o livro, o estudo, que está em formato de livro, a gente tem, num primeiro momento, já a partir da página 3, as causas para a proliferação dos acordos comerciais. E são 3. Eu já indico, numa leitura dirigida, quais são elas. Os impasses multilaterais, as vantagens econômicas e a estratégia geopolítica. Tá? E a gente vai comentar um pouquinho as 3, resgatando alguns conceitos que estão já no estudo, para ajudar vocês já a encontrar essas respostas já na leitura do texto. As causas para essa proliferação de acordos comerciais começaria por impasses multilaterais. Como a gente falou da história do desenvolvimento do sistema GATT-OMC, a gente chegou até um momento da história, aqui em 95 foi criada a OMC e ela entrou em vigor junto com o seu amplo conjunto de acordos multilaterais. E esse conjunto de acordos multilaterais foi fruto de um grande consenso de mais de 150 estados que participaram das negociações da rodada Uruguai. E essa rodada Uruguai, que foi a que durou de 86 a 95, ela permitiu que os países que faziam parte do GATT naquele momento sentassem e construíssem consensos para os temas que eram os temas do momento, quais eram os temas do comércio que se tratavam, que se negociavam no final dos anos 80 e início dos anos 90. Era uma lista X. Para quais desses temas os países que estavam membros do GATT conseguiram construir consensos? Y, um número um pouco menor, não se conseguiu construir consenso sobre todos os temas. Mas foi um conjunto bastante considerável e esse foi o conjunto que fez surgirem acordos multilaterais de comércio, que esse é o universo que está vigendo no sistema da OMC desde 95. No entanto, a máquina econômica continuou andando, os avanços tecnológicos continuaram andando, a mudança no sistema de produção, as cadeias globais de valor, a tecnologia aplicada ao comércio, a tecnologia aplicada à produção, foi fazendo com que uma série de regras novas, alguns novos consensos de fora do sistema de comércio começaram a se transformar em temas transversais ao comércio, como regras trabalhistas mínimas, como cumprimento de regras ambientais mínimas, que eram consensos que vinham surgindo no sistema ONU, no sistema OIT, passaram paulatinamente a ser incorporadas numa perspectiva comercial. E isso, depois da entrada da OMC, com novos fluxos de comércio e novas dinâmicas comerciais, foi sendo necessário para alguns países criar acordos comerciais específicos para começar a incorporar essas novas regras de comércio, tanto de bens quanto de serviços, regras novas de investimentos que não estavam previstas, regras também que incorporassem esses temas não comerciais dentro do comércio, como regras trabalhistas, regras ambientais, regras anticorrupção, porque eram considerados temas que poderiam ser temas que incidissem sobre a concorrência comercial e gerar um comércio desleal, porque não se cumpre com alguns standards internacionais, enquanto outros cumprem. A gente tem a discussão recente que a gente está falando, que a gente vai analisar mais para o final do curso,
que é o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, que o Brasil agora está obrigado por meio do acordo Mercosul-União Europeia. O argumento é que países como o Brasil, que não têm regras duras para exportação de bens agrícolas, tem maior competitividade, porque faz com que a agricultura seja mais barata do que a agricultura produzida seguindo regras ambientais. E isso é, eu já estou adiantando um pouco as reflexões da última aula do curso, mas é para a gente mostrar, perceber como foi, ao longo das últimas 2 décadas, foi sendo incorporado para dentro da lógica do comércio internacional temas que eram temas de fora do comércio e que agora tem uma lógica própria dentro do sistema de comércio internacional e surge por meio do sistema dos acordos bilaterais e regionais. E nesse tema dos impasses, faz quase 20 anos, desde 2003, que não existe mais nenhuma tentativa de negociação multilateral no comércio. As negociações no palco multilateral da OMC já não tem mais espaço para acordos, já não surgiu mais nenhum tipo de consenso multilateral. Ou seja, não se reduziu tarifas, não se construiu novos acordos que tenham a ver especificamente com os temas dos acordos bilaterais e regionais. Por isso, os acordos bilaterais e regionais, com essa insatisfação com o cenário multilateral, começaram a avançar no sistema bilateral e no sistema regional. Esse é o primeiro ponto da primeira pergunta da leitura dirigida. A segunda fala de vantagens econômicas. O que se começou a perceber também é que, tendo em vista a grande plataforma alcançada pelo comércio pelo sistema multilateral de comércio, agora, como não era possível construir mais consensos para novas vantagens econômicas e novos benefícios econômicos no ponto de vista multilateral, cada país, ou conjunto de países, ou regiões de países, começaram a tentar ir além daqueles benefícios já alcançados pelo sistema multilateral e construir novos benefícios do ponto de vista bilateral e regional. Conquistar vantagens econômicas por métodos um pouco mais estreitos, com diálogos mais fechados, com a premissa de que é muito mais fácil construir o consenso entre 2 do que entre 150. Então, parece muito lógico perceber que é mais fácil o diálogo entre 2 do que entre 150. Mas não esqueçamos que a origem do sistema GATT-OMC, lá no final da Segunda Guerra Mundial, foi justamente para não haver essa grande competição bilateral e não haver essa desagregação da comunidade internacional por meio de parceiros comerciais preferenciais, que se pactuou a existência do sistema multilateral de comércio. Então, hoje a gente vê uma enorme proliferação de acordos bilaterais para tentar conquistar uma vantagem para além do multilateral, e isso já começa a gerar incômodos entre os grandes sócios do sistema multilateral, porque se percebe fluxos de investimentos com A e não com B, a tecnologia que é transferida para A e não é para B. Então, isso gera, outra vez, esse cenário de desconfiança econômica e comercial no mundo. Então, isso é um contraponto a essa necessidade de buscar mais vantagem econômica por meio de acordos bilaterais. E levanta a questão do terceiro ponto que está na leitura dirigida, que é já um tema que está trabalhado na página 5 do relatório, do estudo, que é sobre os acordos regionais de comércio, os acordos bilaterais, como estratégia geopolítica. Muitos países passaram a adotar a estratégia de celebrar acordos, negociar e celebrar acordos bilaterais e regionais como uma estratégia geopolítica. Essa é uma forma de construir zonas de influência. A gente viveu isso no final do século XX, no final de 94, 96, 98, 99 e até 2003,
com a tentativa de negociação da ALCA, onde os Estados Unidos, junto com Canadá e México, buscaram um alinhamento com a América do Sul e América Central. Seria um grande acordo que uniria da Patagônia ao Alasca, assim era chamado o acordo, para tentar criar uma grande zona de influência desde a perspectiva dos Estados Unidos, uma grande zona de influência econômica, política e tecnológica dos Estados Unidos sobre as Américas. Isso também foi feito da perspectiva dos países em desenvolvimento, criar espaços geopolíticos próprios de países em desenvolvimento, como foi a estratégia do Mercosul. Criar um espaço de comércio preferencial entre 4 países, e depois foi se expandindo para mais associados, mas é um espaço onde as preferências comerciais e essa regionalização do comércio se limita a se desenvolver e se aprofundar apenas dentro desse espaço entre países em desenvolvimento. Isso é uma clara opção geopolítica dos países membros do Mercosul. E também, mais recentemente, a gente viu como estratégia geopolítica de alinhamento entre os países do Sul global, os chamados acordos comerciais Sul-Sul, no qual a gente viu grandes acordos entre países das Américas, da América do Sul, países da África, do Sudeste Asiático, tentando construir laços comerciais entre si que não necessariamente precisavam estender aos países desenvolvidos do norte. Então, essa lógica geopolítica também é importante para justificar as causas que deram vazão a tantos acordos comerciais ao longo do século XXI. Consequências disso, a segunda parte do capítulo 1. Vocês vão ver que isso já começa, já a partir da página 6, do estudo, que está disponível para vocês lerem sobre o tema. Consequências, a gente adianta 3. Primeiro, a existência dos chamados acordos OMC+. Um segundo, chamado o Spaghetti Bowl, de regras comerciais, um grande prato de espaguete, para vocês verem a metáfora de um prato de espaguete, no qual cada fio seria um acordo comercial e que o comércio anda dentro daquela fio de espaguete e cada fio é uma regra específica que vincula apenas as 2 pontas daquele espaguete, não se aplica a mais ninguém. E isso vai gerando um grande prato de espaguete que gera uma grande confusão do ponto de vista de coordenação das regras, de previsibilidade das regras. E, por fim, o terceiro elemento para interpretar pelas consequências são os impactos desses acordos, especialmente aqui para os países em desenvolvimento. Tá? Então, o primeiro tópico, o que se chama acordos OMC+. Por que se fala acordos OMC+? Porque, normalmente, na literatura sobre o comércio internacional, a gente fala de acordos OMC, acordos OMC Plus e acordos OMC Extra. Acordos OMC são os acordos que seguem as regras literais da OMC. Aquilo que foi pactuado na OMC, a gente repercute de maneira literal dentro do sistema dos acordos bilaterais. O que é permitido fazer em matéria de subsídios no acordo bilateral? É permitido fazer aquilo que está pactuado na OMC. Então, quando há referência direta ao acordo OMC, se chama cláusulas OMC. Quando existe regras mais restritivas ou mais duras comparadas com as regras ou mais liberalizantes do que as regras da OMC, é considerado OMC+, porque dá um passo além, gera novos compromissos e compromissos mais fortes do que aqueles pactuados na OMC. Isso é considerado acordos OMC+. Tá? E quando existem cláusulas sobre temas que não existem dentro do universo da OMC, são considerados acordos OMC Extra.
Aqui a gente vai falar só das regras do OMC Plus. E isso gera a reflexão sobre o elemento que é decorrente das causas, que eu falei das vantagens econômicas. Essa vantagem econômica surge por causa da sequência dos acordos do OMC Plus. A regra que um país precisa cumprir no plano multilateral é um standard X. Por exemplo, não é permitido produzir erva mate que não contenha agrotóxico. Tá? Isso é a regra da OMC. Na regra, dentro do acordo bilateral, o país não pode produzir erva mate desde que não pode conter nem agrotóxico e também não pode conter madeira não pode ser madeira que promova desmatamento nem desflorestamento. Tá? Ou seja, o que eu estou dando um exemplo? De uma regra que, dentro do ponto de vista do acordo comercial, é mais dura para o produtor do que dentro do sistema OMC. Isso é um exemplo de uma regra OMC Plus. Então, o produtor não sabe como produzir. Eu tenho que produzir com apenas sem agrotóxico, se eu quero exportar para China e Índia, mas se eu tenho um acordo com o Mercosul, eu tenho que produzir sem agrotóxico e sem madeira de desflorestamento. Então, o produtor tem que saber lidar com dois tipos de regra. E isso é a consequência de haver acordos OMC+. Tu sai de uma grande regra consensuada e começa a ter regras a depender do sócio comercial com quem tu está vinculado por meio daquele acordo. E a gente tem países hoje que tem 40, 50, 60 acordos comerciais. E aquele produtor daquele país não sabe qual regra cumprir. Ele vai cumprir a regra A, B, C, D, ou do acordo com China, ou do acordo com os Estados Unidos, ou do acordo com Israel. Vai depender de qual é o sócio mais interessante para ele. Ele vai cumprir aquela regra que está dentro daquele acordo. Então, torna muito mais difícil, muito mais complexo o processo produtivo. E isso vai para o segundo elemento de consequência, que é o que eu já tinha falado do prato de espaguete de regras comerciais, que é uma decorrência naturalmente disso. Quando aquele acordo vinculou especificamente Mercosul e o Brasil dentro do Mercosul com a Índia, ali dentro tem um conjunto de regras que são específicas para aqueles dois sócios, para a região Mercosul e para o país Índia. E as regras que estão previstas ali dentro se aplicam apenas a eles. E às vezes, em alguns casos, são OMC+, então vão exigir mais regras, mais obrigações, às vezes, mais compromissos de liberalização do que acordos, do que as regras fora do acordo Mercosul-Índia. Tá? Que impacto isso tem para os países em desenvolvimento, que é a categoria, que é a questão C? Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, isso a gente já vai para a página 9 do estudo, aonde, quando a gente está em processos de negociação multilateral, os países em desenvolvimento conseguem fazer coalizões. Todos os países da América do Sul, mais os países da América Central, mais a África, se juntam e conseguem conquistar a maioria para ganhar o argumento, ganhar a queda de braço para definir o modelo de acordo e a forma como querem que esteja regulado aquele tema comercial para beneficiar países em desenvolvimento. Quando a gente está numa negociação entre, por exemplo, Chile com China, qual é a capacidade de negociação de Chile com China? O peso é gigantesco da China comparado com o Chile. Chile entra num processo para negociar com pouquíssima margem de negociação, ou quase nenhuma. A China oferece um modelo de acordo para o Chile, como foi o caso nos anos 2000. O Chile diz, aceito ou caio fora.
E o Chile, que tem a sua estratégia de desenvolvimento baseada em abertura comercial, aceitou. E aí a gente passa por um caminho que exigiu do Chile modificar todo o seu sistema de produção e de os padrões de produção e de comercialização para cumprir com a regra do acordo chinês, sem ter capacidade nenhuma de negociação. Então, esse é um dos exemplos do impacto para os países em desenvolvimento. E grande parte, e dentro disso, também quando a gente vai tratar com outras áreas de negociação, por exemplo, acordos com os Estados Unidos, especialmente acordos com a União Europeia, muitos dos padrões de produção e de padrões de comercialização que estão previstos nos acordos são reflexo dos padrões dos países desenvolvidos e que, obviamente, não reflete o padrão de produção e de comercialização dos países em desenvolvimento. Ou seja, a régua que se usa dentro daquele acordo é a regra do país desenvolvido e faz com que o país em desenvolvimento tenha que modificar todo o seu aparato produtivo, toda a sua lógica de produção para atender regras que não são e padrões que não são seus. E a gente não vê muitas vezes isso é fruto dessa queda de braço que a gente não vê acontecer muitas vezes ceder do ponto de vista do país desenvolvido para esses padrões, porque em princípio, como são padrões de país desenvolvido, são países que são de desenvolvimento mais avançado e a gente precisa, eu digo países de desenvolvimento e países da América Latina, precisam jogar um jogo seguindo regras e padrões mais elevados, entre aspas, tá? O debate crítico sobre isso a gente vai fazer quando a gente entrar nos 2 tópicos seguintes da aula, sobre facilitação do comércio e desenvolvimento sustentável. Então, é isso. Nesse primeiro momento, a gente fecha a análise do capítulo 1 com as causas dos acordos de comércio comerciais e as consequências dos acordos comerciais. Para entrar no capítulo 2, no qual a gente analisa, e essa a gente vai passar de maneira mais rápida, a gente analisa o marco regulatório, as regras que a OMC tem previstas para poder celebrar acordos regionais de comércio. Mas como assim, professor? A OMC surge lá no época GATT para evitar que haja preferências bilaterais e regionais, mas ao mesmo tempo prevê que isso é possível? Sim. Desde a criação do GATT, lá nos anos 40, no pós-guerra, o sistema multilateral já previa a possibilidade de que fosse permitida a criação de acordos de livre comércio e uniões aduaneiras. Por quê? Já nos anos 40, ao terminar a Segunda Guerra Mundial, a Europa, ao mesmo tempo que estava dialogando com os Estados Unidos para construir o sistema multilateral, já estava sentada negociando as bases da União Europeia. Lá nos anos 40, a criação do Benelux, a criação dos acordos de carvão e de aço, os acordos que foram o embrião da Comunidade Econômica Europeia, lá do início das origens da União Europeia, já estava em negociação em paralelo. Então, a União Europeia dizia, os países europeus diziam, nós não vamos entrar numa lógica multilateral que nos impeça de fazer acordos regionais. Então, como que a gente vai, desde o princípio, construir isso de forma que seja coordenado e compatível? E aí existe o famoso artigo 24 do GATT. E o artigo 24 do GATT prevê a existência de 2 tipos de acordos de comércio, né? Que estão previstos lá, estão detalhados na página 13 do estudo. Que é a permissão de existência de uma zona de livre comércio e também a permissão de existência de uma união aduaneira. O que é uma zona de livre comércio? Uma zona de livre comércio é um acordo que os 2 ou mais estados que estão assinando esse acordo de zona de livre comércio estejam obrigados a criar preferências comerciais de eliminação de
tarifas de impostos para aqueles países, para aqueles sócios, dentro de um determinado período de tempo que seja razoavelmente curto, ou seja, em até 10 anos, que é como foi definido pela jurisprudência da OMC. Ou seja, se na OMC, no multilateral, o Brasil se obriga a cobrar, não cobrar mais do que 20% na exportação ou na importação de lápis, se o Brasil assina um acordo de livre comércio e ele coloca dentro do acordo de livre comércio de lápis, esse lápis precisa estar comercializado a 0% de imposto. Isso é zona de livre comércio, tá? Então, se eu assino um acordo de livre comércio, dentro ali sempre tem que estar previsto tarifa zero. No sistema multilateral, não necessariamente, não é obrigatório que seja zero, porque isso são regras que estão no multilateral, como é para todo mundo, às vezes é 2%, às vezes é 10%, a depender do produto. Mas se eu crio um acordo de livre comércio, eu sou obrigado a colocar ali dentro tarifa zero para todos os produtos que vão entrar nessa zona de livre comércio. Tá claro? E também pode ser notificado um modelo que se chama união aduaneira, no qual necessariamente mais de 2 estados, quando é uma união aduaneira, vão estabelecer que essas tarifas sejam comuns. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, quando definem que o imposto, que a importação de lápis vai ser zero para os 4. Esse é um exemplo de união aduaneira. Se fosse uma zona de livre comércio, o Brasil poderia ser exemplificado, um exemplo onde o Brasil diz que entra lápis, o Uruguai diz que não entra lápis, o Paraguai diz que entra lápis com cotas e a Argentina quer estabelecer uma taxa de 5%. Cada um poderia estabelecer o seu sistema de regras. Se fosse uma zona de livre comércio, poderia. Se é uma união aduaneira, a regra e a preferência que está sendo dada é comum, tá bom? Então, essa é a grande diferença. E vocês vão ver isso de maneira mais clara na definição que está prevista lá na página, está transcrita na página 13 do estudo, tá? Então, é a diferença aqui dos dois modelos de acordos, que são acordos lá dos anos de 1947, quando se assinou o Acordo GATT. De lá para cá, surgiram regras específicas. E a regra específica surgiu para contemplar, nos anos 80, as necessidades dos países em desenvolvimento nos acordos bilaterais ou acordos regionais de comércio, que é a pergunta A da leitura dirigida, e a B, que é dos anos 90, que é a possibilidade de colocar dentro de acordos bilaterais e acordos regionais o comércio de serviços. Não é comércio de produtos, é compra e venda de serviços. Serviços de telefonia, serviços de advocacia, serviços de arquitetura, serviços de saneamento, várias modalidades, serviços de telecomunicações, várias formas de venda de serviços que antes não estavam permitidos dentro das regras da OMC, tá? Basicamente, essas duas regras específicas vão dar para os países, a primeira vai dar para os países de desenvolvimento a possibilidade de fazer um acordo de livre comércio, um acordo comercial, que não seja tarifa zero, que não seja zona de livre comércio, seja um acordo preferencial, mas não seja liberalizante a tarifa zero. Por que isso? Porque, digamos, voltando, por exemplo, o imposto que o Brasil se comprometeu para fazer lápis, para importação de lápis na OMC é 20%. No Mercosul, que é uma zona de livre comércio, os países em desenvolvimento que fazem parte, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, não queriam estabelecer tarifa zero porque eles têm ali dentro dos seus países alguma indústria de lápis. O Brasil tem indústria de lápis, a Argentina tem indústria de lápis. Então, para comercializar entre si com algum nível de proteção e não perder sua indústria local, eles deixam uma tarifa de 5%, por exemplo. E isso não era permitido antigamente.
até o surgimento da previsão para acordos entre países em desenvolvimento. Essa previsão se chama cláusula de habilitação. Tá? Vocês vão ver que está lá previsto no trabalho, da página 15. Então, são regras mais benéficas, mais tolerantes para montar acordos entre países em desenvolvimento que sejam menos exigentes. Não precisa fazer zona de livre comércio e não precisa um prazo de 10 anos. Pode levar mais tempo, é mais permissivo, tá bom? E o último ponto da leitura dirigida, que é para a gente conseguir finalizar essa primeira apresentação mais geral das regras e do sistema multilateral de comércio para acordos bilaterais e de comércio, e regionais de comércio, são os acordos de serviços. Tá? Como que acordos de serviço, esses acordos antigamente não estavam permitidos? Porque até os anos 80, pela tecnologia e pela própria dinâmica do processo de globalização, que ainda estava muito recente, as empresas que vendem serviços ainda não viam a possibilidade de começar a vender serviços para o exterior. Com a integração tecnológica, com a facilidade de alcance transnacional e o alcance global de algumas grandes multinacionais, por exemplo, TIM, Vivo, vou pegar esses dois exemplos de telecomunicações, elas antes prestavam serviço numa escala nacional, na Itália e na Espanha. Tá? Quando elas vão buscar ver que é possível, por meio de tecnologia de satélite, por meio de dutos submarinos, conseguir exportar a sua tecnologia de comércio de serviços de telefonia, eles passam a pressionar os países a negociar regras para comércio internacional de serviços. E isso foi regulamentado em 95 na OMC. Então, existem regras multilaterais para comércio de serviços, mas também foi permitido criar regras preferenciais de comércio de serviços por meio de acordos bilaterais. E é o grande caminho para a liberalização do comércio de serviços hoje no mundo. Quase 80% do comércio de serviços do mundo está liberalizado por acordos bilaterais e não pelo sistema OMC. Então, percebam que essas regras são, às vezes, gargalos que existem para o comércio e que, ao permitir esse acordo, se abre esse gargalo e passa um enorme fluxo de comércio, de dinheiro, de riqueza, de produção por meio desses acordos. Por isso que, às vezes, essa ótica, essa leitura mais jurídica, mais regulatória, mostra para a gente que, muitas vezes, uma regra, uma lei, um artigo que existe e que permite, faz com que haja um grande fluxo, volume de comércio, que antes estava proibido, estava barrado por regras. Tá? E isso, para a gente concluir, leva a gente a refletir, que a gente já fez no início, mas a gente colocar em consideração, primeiro, para concluir, esse fenômeno dos acordos comerciais e dos acordos bilaterais e regionais de comércio é um fenômeno que hoje já alcança quase 400 acordos. É um absurdo tentar dizer que esse fenômeno é um fenômeno reversível, que é um acordo que não está colocando em xeque o sistema OMC, está obviamente colocando o sistema da OMC em xeque e gerando uma crise de confiança para o sistema multilateral. E fazendo com que toda a nova dinâmica de negociação do sistema comercial aconteça pelos fluxos bilaterais e regionais. Se prevê hoje que apenas 1/4 do comércio mundial se faz respeitando regras OMC. Tem 75% do comércio internacional que é feito respeitando regras
preferenciais, tanto bilaterais quanto comerciais, quanto regionais. Então, é um volume enorme de comércio que hoje já não se faz mais respeitando regras OMC. Se respeita hoje regras bilaterais e regionais. Reflexão de fundo, que para a gente terminar, é a gente perceber que o impacto dessas regras é fundamental e é estrutural para o nosso modelo de desenvolvimento do Brasil e da nossa região Mercosul e América Latina. A gente está vendo isso, e isso é para já deixar a bola picando para a aula onde a gente vai falar sobre comércio e desenvolvimento sustentável, no qual o Brasil, agora, ao assinar o acordo Mercosul-União Europeia, passa a permitir que esse acordo, aí não é bilateral, é birregional, passe a moldar, a partir de agora, todo o modelo de desenvolvimento do Brasil. Agora o Brasil passa a ser obrigado a cumprir com regras internacionais que antes ele não cumpria, não vinculadas a comércio. Todo o acervo de regras de direitos trabalhistas mínimos da OIT, hoje são obrigatórias para o Brasil, se o Brasil quer entrar no sistema de comércio. O Brasil não pode mais ter regras que excluam pessoas com deficiência do ambiente de trabalho. Não pode ter mais regras trabalhistas que permitam trabalho escravo. Não pode ter regras trabalhistas que permitam pagamento de salários desiguais para homens e mulheres. Então, isso são exemplos básicos que existem no âmbito da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, mas que agora são grandes impeditivos comerciais. Ou seja, quer entrar no comércio internacional, cumpra com regras de direitos humanos trabalhistas mínimos. Isso se aplica também à questão de meio ambiente. Quer entrar, tem que cumprir regras, não pode desmatar, não pode sair do Acordo de Paris, não pode cumprir, não pode exterminar comunidades indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia. Ou seja, tudo isso passa a moldar o modelo de desenvolvimento e de crescimento econômico do Brasil por causa de uma simples canetada num acordo bilateral de comércio, um acordo birregional de comércio. E ele, para mostrar que não é tão simples assim. Quando a gente entra numa lógica de inserir-se no comércio, a gente passa a criar todo um acervo de regras e de mudança nas nossas políticas públicas, nas políticas econômicas, nas políticas industriais, nas políticas de produção, nas políticas do agronegócio, que a gente tem que fazer de olhos abertos, a gente tem que fazer com participação da sociedade civil, com participação da opinião pública, com maneira democrática e transparente. E é isso que é a reflexão que a gente vai deixar para a última aula do curso da última aula do curso de Comércio Internacional, tá bom? Então era isso. É uma leitura dirigida um pouco mais curta, mas é um tema muito mais interessante, por isso eu quero que vocês busquem as questões pontuais dessa aula, para que vocês possam finalizar esse bloco de regras, bloco 2, as regras do sistema GATT-OMC, contemplando já esse fenômeno dos acordos comerciais como um dado da realidade, um dado do qual a gente não consegue escapar quando a gente vai entrar nas regras do comércio internacional, seja pelo caminho multilateral, seja pelo caminho bilateral e regional, tá bom? Bom trabalho a todos, boa leitura. Não esqueçam de cumprir com essa leitura dirigida, ela é obrigatória a entrega, e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Continuem se cuidando, um abraço e boa semana a todas e a todos.